Bom, quero falar agora com vocês também sobre o Lucas Silva, jogador que foi anunciado nessa última segunda-feira pelo Cruzeiro, e logo no momento que eu estava gravando um vídeo, de manhã para vocês, o atleta foi anunciado. Na edição até coloquei algumas fotos para vocês, mas que é agora a primeira vez que eu estou gravando o vídeo, com ele realmente oficial pelo Cruzeiro, que já era uma notícia de se esperar. O atleta que assina um contrato longo, com a Raposa, na teoria até o final do ano que vem, que pode ser prorrogável, e tendo esse retorno basicamente depois de 4 anos, porque ele sai no meio da temporada de 2019, um pouco antes da parada da Copa América, daquele ano, e volta em 2023, ou seja, 4 anos depois, ao maior de Minas. Contratação no geral que, como estava sendo especulado, muita gente, se você fosse avaliar, tinha gente que não gostava, no geral todo mundo avaliava bem, mas que depois desse anúncio e tudo mais, da volta do Lucas Silva, muita gente aceitando o fato de que ele realmente, se voltar a ser aquele atleta que já teve passagens aqui pelo Cruzeiro, o Lucas Silva de 2013, 14, de 17 a 2019, pode agregar bastante nesse meio de campo, que é hoje uma das poucas opções do Cruzeiro para essa função de primeiro volante, um cara mais de marcação, porque se você for ver as investidas que o Cruzeiro tinha no mercado, acabou não indo adiante, e que no momento o Cruzeiro ainda segue em busca de um jogador para mais marcação, que se você for analisar, o Lucas Silva não é aquele atleta, por exemplo, que vai jogar só defensivo, mas não vai ser uma opção ali para marcação e tudo mais. Então, se aparecer outras possibilidades, o Cruzeiro vai estudar, mas tendo esse anúncio de forma oficial do Lucas Silva, que até aqui tem já mais de 170 mil curtidas, nesse post oficial do Cruzeiro da sua volta. Uma coisa que o Cruzeiro eu não acho tão bacana é que quando ele anuncia o jogador, ele já posta esse anúncio e posta muitas fotos em sequência do atleta. É algo bacana, só que eu acho que poderia fazer isso ao longo do dia e até mesmo para essa primeira publicação ter um número maior de curtidas, sabe? Acho que essa publicação dele aqui da volta dava para ter tranquilamente 300 mil, 350. Por quê? Porque o Cruzeiro posta esse anúncio, essa arte oficial, e logo depois já posta a foto dele vestindo a camisa do Cruzeiro. As duas postagens, cada uma tem 150 mil curtidas, 170 mil cada uma. Então dava para ser essa toda em uma só, sabe? E ao longo do dia ir postando outras que, sem dúvidas, geram um engajamento bem grande para o clube, e que hoje em dia, ainda mais pensando no longo prazo, vai ser uma das principais fontes de receitas do Cruzeiro, que é uma torcida gigante. Essa de que o Arrascaeta primeiramente pode ser vendido, onde surgiu essa informação de que um clube da Arábia Saudita estaria interessado na compra do jogador, com uma proposta quase ali dos 30 milhões, 32 milhões de euros, o que seria equivalente a mais de 160 milhões de reais. Enfim, não foi confirmada ainda essa proposta, a proposta na mesa para o Flamengo, até porque se chegar um valor desse, o Flamengo até espera que não, porque não tem muito o que fazer, tem que aceitar, possivelmente teria essa venda do jogador, apesar do clube entender, a dificuldade que seria repor o atleta. Não dá para recusar 160 milhões de reais, 32 milhões de euros, para um jogador que é importante, sem dúvidas, mas já que não é um garoto, de 19, 20 anos, já está com 29 anos, então com certeza teria essa venda. A questão é o seguinte, será que o Cruzeiro tem um percentual de venda dele? Bom, jogador que é lá de 1994 e que chega para o Cruzeiro em 2015, quando na época ele tinha 20 anos de idade. Ele completa aniversário no meio do ano, então ele completou o 21º, 22º e o 23º aniversário no Cruzeiro. O que isso quer dizer então, Gustavo? Que assim, o mecanismo de solidariedade da FIFA, que foi atualizado, se eu não estiver enganado, em 2020, prevê que, dependendo da idade ali que o atleta completa a temporada inteira no clube e faz o aniversário, o time fica com um percentual, onde o Cruzeiro então é 0,5% desse percentual a partir dos 20 anos. Ele completou o 21º, 22º e 23º, quando é o limite, até 23 anos de idade. O Cruzeiro participando, então, na teoria da formação do jogador, seria 1,5% para a Raposa. Esse número pode ser menor, pode ser maior, mas eu acho muito difícil ser algo menos do que isso, até porque ficou bem fácil de ver, quando que ele chega, quando que ele faz aniversário, 1,5%. E assim, essa proposta aí, então, que seria de 160 milhões de reais, se ele saísse, o Cruzeiro teria um percentual então de 1,5%, 2 milhões e 400 mil reais, do dia para a noite, que o Cruzeiro ganharia, assim, mesmo o Arrascaeta já deixando o Cruzeiro há mais de 4 temporadas e meia, Então, sim, seria um valor interessante, não mudaria muita coisa, O Cruzeiro, diferentemente se tivesse deixado 10% de uma venda futura, mas na época o Flamengo comprou o percentual dele inteiro, que, se eu não estiver enganado, o Cruzeiro detinha 70% dos seus direitos econômicos, que foi negociados por 18 milhões de euros, na época 78 milhões de reais,
como tinha algumas outras taxas e tudo mais, o Cruzeiro ficou com algo próximo na casa dos 62 milhões, que, enfim, né, para onde será que foi esse dinheiro? O Cruzeiro, se tivesse feito uma boa administração, na minha opinião, poderia ser um dos times mais competitivos até hoje do futebol brasileiro. 29 anos de idade, o Arrascaeta, que desde quando saiu do Cruzeiro pelo Flamengo, teve uma adaptação muito rápida. Primeira temporada de 2019, 18 gols, 19 assistências, foi a melhor dele até aqui, em 52 jogos, foi campeão da Libertadores, tudo mais, com o Jorge Jesus. No primeiro ano foi excelente. Na temporada seguinte também mais 12 gols, 14 assistências. 2021, ele começa a ter alguns problemas físicos, 35 partidas, 9 gols e 14 passes. Ano passado volta a atuar com frequência, 56 partidas, 13 gols e 19 assistências. E nessa temporada, mesmo com altos e baixos, com alguns problemas muito mais na parte física, né? Alguns jogos não ficando à disposição, ainda assim jogou 27 jogos, 4 gols e 7 passes. Jogador dificilmente que se o Flamengo venda vai achar um substituto à altura, principalmente por conta desse valor, né? Que, é claro, é um valor gigante, mas para você achar um atleta nessa técnica, é igual vender o Everton Ribeiro por 30 milhões de reais. Você não vai achar um jogador com essa qualidade nunca, né? No futebol. E, enfim, dentro da realidade financeira dos clubes, né? Pelo Cruzeiro, lá em 2018, foi o melhor ano dele, campeão da Copa do Brasil, bicampeão, né? Com gol na final, 15 gols, 9 assistências em 48 jogos. Sem dúvida, sai muito queimado aqui com a torcida, mas analisando assim pro passado, ainda mais tudo que o Cruzeiro sofreu, né? Com presidentes, com diretores, enfim, você já sabe o tão horrível que foi as temporadas seguintes, 19, 20, 21, até o Cruzeiro ser comprado em 2022. No geral, todo mundo olha pro Arrascaeta hoje, né, e vê, putz, pelo menos ele saiu e deixou 60 milhões de reais nos cofres, né? Não foi, por exemplo, igual o jogador que saiu, não rendeu nada e que cobra 15 milhões na justiça, 12, 8, enfim. Pelo menos o Arrascaeta deixou esse dinheiro gigante e que ainda tem uma identificação com a Raposa. No total, 136 partidas nesse período, marcou 36 gols e também outras 22 assistências até aí pro Flamengo. Quero saber a sua opinião. Você lembra dele quando foi comprado? 8 milhões de reais junto ao Defensor lá do Uruguai. Possivelmente mês que vem eu vou estar lá na cidade também, na capital do Uruguai. E lembrando, né, ele quando é vendido por um valor muito maior, quase 78 milhões. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da Leon, que te dá R$25 a você fazer o seu cadastro vindo pelo meu link aqui embaixo na descrição. Ou seja, você fazendo o seu registro, você vai ter esses R$25 para começar a apostar. Eu vou deixar o link aqui embaixo então na descrição para você começar. Lembrando que além de ter esses R$25 para você apostar em odds a partir de 1.30 e no máximo 3, a única regra que você tem que seguir, você tem também a opção de dobrar o valor do seu primeiro depósito lá na Leon, seguindo as regras, ou seja, no primeiro depósito você vai ter o seu saldo dobrado. Por exemplo, você depositou R$50, vai ter 100, depositou 200, vai ter 400, depositou 150, vai ter 300, e isso até R$6.000, então é um valor bem interessante. Lembrando, vou depositar apenas aquilo que você pode perder, sempre com responsabilidade, não é para você se aposentar, ficar rico do dia para noite, não é isso, apenas uma forma de você se divertir, da mesma forma que você apostaria com um amigo, eu vou apostar no Cruzeiro, o amigo vai apostar no rival, vai apostar no jogo do São Paulo. Você vai lá e apostava, trocava o dinheiro. Você apostava, sei lá, R$100.000? Não é dessa forma. Valores baixos, R$50, 20, 30, 40. Essa é a forma que eu vejo de casa de apostas, do jeito que eu faço também. E muito mais por diversão do que um trabalho ali em si. Então, sempre tendo essa discernimento, né? Na casa de apostas, que lá na Leon, além de ser super fácil de ver, de participar, ainda te dá nessa ótima vantagem, R$25, só você fazendo o seu cadastro, e no valor do seu primeiro depósito você já tem um saldo dobrado para ter um valor maior, né, para apostar. Então, link da Leon vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora sobre um jogador com muito potencial lá do futebol argentino, que é a respeito aí do Facundo Colidio, acho que é essa a pronúncia do atacante argentino, que assim, já vi outras especulações dele falando sobre outros times do futebol brasileiro interessados e especulando a sua contratação, que ele joga aí pelas beiradas, tá? É muito mais um ponta esquerda, um ponta direita, já vi especulações tanto no Corinthians e esse portal aqui traz também que o Boca Juniors e o Tigres do México, além do Genoa, do lado da Itália, tem interesse na contratação do Facundo, que é um atleta que surge com muito potencial, principalmente nesse último empréstimo dele ao time do Tigre, lá da Argentina, onde viveu uma fase realmente muito boa. É muito jovem, tem 23 anos de idade, na minha visão pode jogar muito mais de ponta esquerda do que ponta direita. Não vi muitos jogos dele, mas como eu estava lá na Argentina, fiquei 3 meses, né? Eu via muita gente falando bem do jogador. Nessa atual temporada, 28 jogos, 3 gols e 2 assistências, porém é o grande destaque do time, né, do Tigre, inclusive enfrentou o São Paulo na Sul-Americana, que foi bem em alguns jogos. Ele que está desde o ano passado emprestado para a equipe, onde ele já havia disputado também 44 jogos, 8 gols
e 8 assistências. Apesar de ele ter dupla nacionalidade, argentino e italiano, ele surge na base do Boca Juniors Sub-17, lá em 2017 mesmo, vai para a Inter de Milão, fica algumas temporadas por lá, joga em uma equipe da Bélgica menor, né? Ele joga por lá 2 temporadas, não foi um desempenho ruim, 46 jogos, 3 gols e 9 assistências, volta para a Inter de Milão, mas não foi aproveitado em 2022 até esse empréstimo para a equipe argentina. Nesse período de empréstimo, aí sim, né, que ele começou a ter uma sequência maior, 71 partidas, 11 gols e 10 assistências, números realmente bem interessantes. E é aquela coisa, eu até quando eu vi essa especulação, eu fiquei, putz, impossível realmente, né, porque é um atleta com dupla nacionalidade, ou seja, italiano e argentino, não conta como estrangeiro lá no futebol europeu, e pertence à Inter de Milão, onde eu não consegui confirmar até quando vai o seu contrato, mas não parece estar em reta final. Porém, de acordo com o site Transfermarkt, ele vale 3 milhões de euros. Não é um valor totalmente fora da realidade do Cruzeiro, 15 milhões de reais, mas se você for pensar que o Cruzeiro não está disposto a fazer compras altas nessa janela e já tem conversas com o Matheus Pereira, com o Arthur Gomes, eu acho que realmente não faz nem sentido essa especulação. Pode sim ter procurado, mas avançou para algo nesse sentido, até o portal aqui disse que não, né? Lá o portal Arevalo Martin, que foi o jornalista, o blog da Raposa também que trouxe essa informação, mas acho muito difícil essa história ir adiante. Qualquer atualização eu trago aqui para vocês. Vou deixar aqui também o mapa de movimentação dele nessa última temporada lá no futebol argentino, onde ele vinha jogando com muita frequência, né, pelo Tigre. Dá para ver que ele cai aí tanto pela ponta esquerda quanto pela ponta direita e pelo meio, né? Então era um cara aí que fazia quase tudo nesse ataque do Tigre, somente na competição nacional, nota de 6.81, que é um desempenho até que relativamente bom, muito mais ficando por meio pela esquerda, né? Como se fosse um papel do Matheus Vital com mais profundidade, mas que também cai pelo lado direito. Nessa liga foram 21 jogos, 19 como titular, 2 gols e 2 assistências, um desempenho um pouco menor do que foi na temporada passada, onde ele jogou o ano inteiro, né? Mas mesmo assim acho um atleta com muito potencial, acho que qualquer time aí que contratá-lo vai marcar um golaço, isso se a Inter de Milão tiver interesse de negociá-lo, né? Porque geralmente as equipes argentinos que vão lá para a Inter de Milão tendem a dar muito certo, então acho que se negociasse ele também não seria a melhor das ideias. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do jogador? Lembrando que o Tigres, lá do México, é outro time interessado que tem, nesse momento, até mais chances de contratá-lo do que alguma equipe do futebol brasileiro, muito por conta dessa questão financeira. Eu vi muita gente falando que ele jogaria como centroavante, como um cara ali para ser um camisa 9, mas não, tá? Seria muito mais uma opção de ponta. E o Cruzeiro nesse momento tem conversas tanto com o Matheus Pereira quanto com o Arthur Gomes. No vídeo de hoje, mais tarde, eu vou atualizar aqui para vocês sobre esses dois jogadores. Então eu vejo que é muito mais provável realmente continuar nisso mesmo. O atleta não chegar, o Cruzeiro buscar outras alternativas, por incrível que pareça, até mais viáveis do que o atleta argentino. Enfim, Cruzeiro bem ativo no mercado, mas no geral especulações assim, sempre vão existir, até porque o Cruzeiro não é que... eu vejo que as notícias que nós temos deve ser uns 5, 6% de nomes que o Cruzeiro realmente especula e que acaba vazando. Por quê? O Pesolano mesmo no ano passado afirmou que para análise do time, porque ele contratou jogadores, né? Exigiu a contratação de alguns em janeiro e em julho. Nas duas janelas foram mais de 300 jogadores avaliados. O Cruzeiro trouxe o que disso? Uns 30 reforços? Acho que nem isso, né? Desde quando o Pesolano chegou. Então 10% aí que foi contratado, e o que nós tivemos informações, acho que uns 25% desses 300 nomes, que já daria 65, nem isso, né? Então dá pra ver que o Cruzeiro com certeza procura vários atletas, mas o que surge pra nós, ou o que realmente é avançado, é quase nada, né? Até porque não tem como um time com um elenco desse tamanho. Mas quero saber a sua opinião. O que você tem achado do mercado do Cruzeiro até aqui? E se trouxer esses dois atacantes, você acha que já está bom? Tanto para a ponta esquerda quanto para a ponta direita. Lembrando que o Cruzeiro ainda não desistiu de trazer realmente um centroavante. Se aparecer uma oportunidade boa de mercado, pode ser que vá atrás. Mas nesse momento a prioridade é o Matheus Pereira, o Arthur Gomes e outras contratações. Seria um zagueiro e um jogador de primeiro volante, né? Mais de marcação. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês. Outros vídeos que eu já trouxe aqui no canal, falando aqui sobre o Everton Ribeiro, será que tem alguma chance dele voltar para o ano que vem? Clica aqui e confira, o link da Leon também aqui no comentário fixado, para você ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito e esses R$ 25 para você começar a apostar. Valeu, galera!